Olá, seja bem-vinda a esta live surpresa, onde nós vamos conversar sobre merecimento. Pega a sua água, eu vou tomar um golinho da minha aqui e dar um tempinho para o Instagram notificar que estou ao vivo. Sabe, eu vou deixar fluir aqui, né? A minha verdade nesta live. Porque a semana passada e retrasada, eu comecei a falar sobre merecimento e aí eu escrevi um post assim. Nesta semana a gente vai conversar sobre esse assunto. E eu travei. Essa é a verdade, eu travei. E quando eu travei, eu tinha 3 caminhos para seguir, porque eu já havia falado que eu ia falar sobre o assunto. Eu poderia simplesmente desconversar, misturar as coisas, misturar os assuntos. Eu poderia trazer exemplos fictícios, e foi isso que inicialmente eu pensei em fazer. Escrevi histórias de mulheres, de 3 mulheres, os seus traumas e tal, mas aquilo continuou mexendo comigo. E aí eu precisei olhar para dentro de mim e ver que eu mesma tenho questões, ainda tenho questões relacionadas ao não merecimento. Eu fiz um videozinho, né, com uma flor, bem me quer, mal me quer, mereço, não mereço, e perguntei no final o que você se autoriza a receber. E essa pergunta, ela tem ressoado na minha mente. O que eu me autorizo a receber? O que você se autoriza a receber? Eu consultei o dicionário e esta palavra merecimento significa aquilo ou aquele que é digno de receber prêmio ou castigo. Uau! Quando a gente fala de merecimento, nós não estamos falando apenas de coisas positivas, mas também de coisas negativas, de coisas ruins. O que você se autoriza a receber? Vai pensando aí que essa live, ela é profunda, viu? Bem, vou até colocar aqui, eu fiz umas anotações para não me perder muito, né? Então eu coloquei aqui assim, ó. Você se autoriza a receber abundância ou escassez, perdão ou culpabilização? Cada vez que a gente se pune, está escolhendo receber castigo. Cada vez que a gente não se permite, é porque no fundo acreditamos que não merecemos coisas boas. Cada vez que eu e você dizemos não a uma oportunidade que sabemos que tem a ver com a nossa missão sobre a Terra, nós estamos dizendo que não acreditamos em nós, que não acreditamos em nosso potencial, que não acreditamos naquilo que Deus colocou em nós e, portanto, que não merecemos o que está diante de nós. Sabe, eu lembrei de várias situações da minha vida onde eu realmente acreditava que não merecia, e esse acreditar não é algo consciente. Não, se eu perguntar para você aí agora, você acredita que você merece o bem ou o mal? Provavelmente você vai dizer que o bem. Mas existem escolhas que elas são inconscientes. São escolhas por conta dos nossos registros mentais, por situações que vêm se repetindo em nossas vidas. Mas tem uma hora que é necessário um basta, chega. Eu tenho melhorado muito, sabe? Hoje eu vejo que foi a misericórdia de Deus que me trouxe ao caminho do autoconhecimento e do desenvolvimento humano. Você sabe que tem pessoas que enfrentam muitas situações externas,
muitas palavras, né? Palavras de maldição sobre a sua vida. E a Bíblia diz que maldição sem causa não prospera, né? Mas tem pessoas que acreditam e tudo depende do que a gente deixa ser semeado no nosso coração. Então tem pessoas que muito sofrimento, muitas situações externas, eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que sempre o maior inimigo era quem estava diante do espelho. E eu tenho melhorado. E eu vejo que foi Deus que me levou para esse caminho e que precisou quebrar tanta religiosidade, e ainda me vejo em nesses lugares de religiosidade. Só que hoje bem menos, sabe? Para eu entender como técnicas e ferramentas, como perguntas profundas podem trazer respostas, né? Por entender que a sabedoria de Deus, ela também se faz presente no conhecimento humano. E eu lembro uma vez, talvez essa pessoa assista a essa live, e eu quero dizer que não há nada no meu coração contra você, porque a gente deixa entrar, né? Somos nós responsáveis, somos os guardiões do nosso coração. A palavra diz assim, que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando a gente é criança, a gente não sabe guardar o nosso coração, a gente não tem filtro, ok? Não somos responsabilizados por isso, mas quando a gente cresce, amadurece, adultece, nós somos responsáveis. E eu lembro uma vez que eu estava em plena ascensão profissional, tudo dando certo, eu desenvolvi equipes de líderes, né? E eu tinha uma pessoa que eu considerava autoridade sobre a minha vida, autoridade espiritual, e ela disse assim, primeiro ela disse que eu era profeta, e aí ela disse que os profetas não prosperavam. Olha só. Era o entendimento que ela tinha na época. E eu, porque não era alguém que vinha buscar aqui, ó, na palavra de Deus, buscava em pessoas, eu acreditei naquela palavra e deixei ela entrar no meu coração. E eu lembro que nessa época, eu estava desenvolvendo lideranças para uma multinacional de cosméticos, né? Eu trabalhei em duas, a Mary Kay, né? Fui diretora, e quase por 2 vezes, né? E a Belcorp. A Belcorp saiu do Brasil há algum tempo, mas ela tinha 3 linhas, assim. E eu estava desenvolvendo, então eu ficava o dia inteiro no computador ou conversando por WhatsApp. Não usava muito, naquela época, era 2012, 2013, não se usava muito Facebook, Instagram. Eu mesma conheci em 2019. Então, ficava conversando com pessoas e ganhando meu dinheiro. E eu lembro que nessa época, sem fazer nada, sem sair de casa, tinha meses assim que tirava 7.000, 7.500. Era um bom salário dentro do que eu acreditava, né? Dentro do que eu achava justo. Porque hoje eu sei que eu tinha e ainda tenho, estou melhorando nisso, muitos problemas com dinheiro. Porque eu lembro que quando me mostravam... Bom, primeiro deixa eu terminar esse assunto, né? De entrar no coração. Então, como aquela palavra entrou no coração, eu comecei a achar errado eu ganhar aquele dinheiro. Eu fazer aquele dinheiro. E quando eu comecei a achar errado, eu embelezar as mulheres, eu ir na casa delas, eu me maquiar. Eu comecei a me sentir profana. Tem aquela palavra, o santo e o profano. Comecei a me achar profana. E as coisas começaram a não dar certo, profissionalmente e financeiramente. Porque assim como você pensa, assim é. Assim como você acredita, assim é. A palavra diz. E eu que até aquele momento eu acreditava que poderia crescer, vencer, quando eu ouvi que era profeta e não era para prosperar e tal, eu me resignei àquele lugar e fiz com que aquela verdade se manifestasse na minha vida. Uau, forte isso, né? Ai, Jesus, eu era cega.
E hoje eu vejo as mentiras que eu já acreditei, sabe? Além do inimigo diante do espelho, a gente tem outro inimigo, né? Das nossas almas. Hoje eu estou melhorando, mas falar sobre merecimento mexeu comigo, porque eu vi que eu ainda tenho muitas coisas relacionadas a isso, sabe? E talvez você também. Talvez você se culpe por alguma situação. Eu não carrego muitas culpas, mas talvez você se culpe por alguma situação, não consiga se perdoar e por isso acha que não merece o bem. Talvez você seja uma pessoa religiosa que esteja sempre fazendo as coisas para Deus. E a tua régua é muito alta, que a gente entra nas personalidades, né? Peraí, tomar uma água aqui, falar com a voz embargada assim, não dá, né? Miando, não dá. Não é o lugar. Esse lugar, eu acho que para falar assim, é aos pés de Deus. Aos pés de Jesus, sabe? Naqueles momentos assim que você abre o coração e você recebe o consolo, né? Então, deixa eu ver, para eu não me perder, como eu não anotei nada aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu tenha anotado, porque eu resolvi fazer assim, esta é mais uma live no flow do que qualquer outra coisa. Aí eu coloquei assim, né? Pra gente tomar cuidado. Que às vezes o poder da semente, existe um poder na semente encontrar um solo apropriado. E na época foi isso que aconteceu. Mas sabe, não é só por conta dessa palavra que ela me deu. É por conta do que acho que eu acreditei na vida toda sobre mim. Entende? Onde eu estou hoje, no amadurecimento, como pessoa, o amadurecimento profissional, eu nunca imaginei, sabe? Nunca passou pela minha cabeça. Eu não fui aquela pessoa que planejou a vida e olha que Deus me colocou para ser coach. E outras coisitas, né? Mas sobretudo coach, que é para ajudar o outro justamente nessa questão. Ai, é lindo o agir de Deus, né? Mas agora voltando no que eu estava falando, né? Sobre pensando aí em você, né? Se você se autoriza a receber. E a receber o quê? Prêmio ou castigo. Então, eu estava falando dessa régua muito alta que está relacionada aos traços de caráter. E essa régua, fazer para ser validada, fazer para ser aprovada por Deus, fazer por ser aprovada por pessoas, para ter um mérito. Este é um caminho muito perigoso, o caminho do não merecimento, porque aí você nunca se sente pronta e nunca sente que merece receber o bem. Esses dias eu atendi uma cliente e ela me falando das coisas que fluem na vida dela, porque ela tem uma crença muito forte que é assim, eu sou escolhida. Eu sou escolhida de Deus e tudo vai bem. Entende? Já eu me converti numa igreja de multidões, onde falava muito sobre castigo, ou você faz isso, ou você dá teu dinheiro, né, nas fogueiras santas e não sei o que e tal, ou você faz isso, ou Deus vira a cara para você, né, fica de costas. E eu durante muito tempo vi Deus de costas para mim. Isso sim está relacionado de forma natural aos traços de caráter, né? Rejeição, exclusão comigo, que são muito fortes essas duas sensações aí, né? Então, para cada um é de um jeito. Tem gente que, se não está fazendo algo para Deus, sente que Deus a abandonou. Eu nunca tenho essa questão com abandono, e sim com a exclusão e com a rejeição. Embora tenha oralidade, né? Mas não percebo isso muito em mim. Mas então, essa questão, me embananei aqui, né, gente?
fui deixar fluir e me embananei, mas eu vou continuar. Vou continuar porque você está aí me ouvindo, se você quiser comentar alguma coisa, sou toda ouvidos. E aí eu estava falando que ainda percebo em mim essa questão do não merecimento, né? E sabe que esses dias eu fui convidada para fazer uma viagem, ia ficar num hotel com tudo pago e eu dei um jeito de não ir. Eu dei um jeito de não ir porque aí eu coloquei no papel o que eu ia gastar em vez de pensar como investimento e decidi não ir. Comecei a pensar, mas tem que pagar isso pro meu filho, tem que fazer isso e tal, né? Não tô assim com a agenda cheia e não fui. Perdi as conexões, perdi algo que está relacionado à minha missão aqui na Terra. Simplesmente uma escolha que parecia ali ser totalmente consciente, mas que no fundo era inconsciente. Uma escolha de eu não mereço estar lá, eu não mereço falar lá, entende? Outra coisa que eu observei, né, de não merecimento na minha vida também, eu percebo em várias coisas. Quando eu vou eu olho uma roupa e escolho pelo preço, está relacionado ao merecimento. Eu não mereço o melhor. Mas eu tenho mudado isso. Primeiro eu quero falar uma coisa que eu observei, né? Acho que no início do ano eu fui convidada lá para casa de uma amiga, para uma vivência bíblica. E o tempo não estava nem frio nem calor. Eu estava com uma blusinha assim de seda. E aí eu fui colocar um casaco, ficou quente, não estava dando certo. Eu pensei, vou colocar uma jaqueta de couro. E eu lembrava que eu tinha 4 jaquetas de couro, que eu ganhei, inclusive, da minha irmã, sabe? Couro bom, couro de pelica. Eu fui olhar, fui procurar e vi uma de um couro mais ou menos, sabe? De um couro duro. Aí mas cadê as outras jaquetas? Puxa, eu vendi. Eu vendi no passado. E por que eu vendi? Eu precisava tanto do dinheiro? Não. Porque eu tinha a mania de me desfazer daquilo que era bom. Sabe o que é isso? Se desfazer do que era bom. 4 jaquetas, 5. Porque teve uma branca, linda, maravilhosa, que eu entendi que era para dar para uma pessoa e tal, e eu dei. Só que essa pessoa, ela vestia acho que uns 4 números a mais do que eu. Então a jaqueta não ia dar certo. E eu dei. Entende o que é você não querer que as coisas boas parem na sua mão? E assim também eu já vivi muito em relação ao dinheiro. Porque eu ia falar do dinheiro e daí parei, que é assim. Eu lembro que houve uma época que nos cursos, né, de autoconhecimento e desenvolvimento e tal, teve uma vez um curso que a pessoa colocou lá uma casa maravilhosa, com carrão, iate, não sei o que, e cristã. E eu não gostei daquilo. Eu achava que por ser cristã não merecia aquilo. Não deveria ter aquilo. Aquilo me enojou, me incomodou. E aí o dinheiro foge da gente, né? Porque se a gente pensa assim, para que o dinheiro vai parar na mão? Mas sabe que eu tenho mudado meu pensamento, né? Ainda não estou como eu quero estar financeiramente. Hoje eu digo sim que eu quero crescer profissionalmente, fazer dinheiro. Parei de atender de graça, né? Porque eu entendi que eu só posso abençoar alguém se eu for abençoada, se eu me permitir ser abençoada. Quando a gente olha que a Bíblia inteira é Deus mostrando que ele era com as pessoas e abençoando, né? Ele abençoou lá Salomão, que pediu sabedoria e ganhou riquezas. Ele foi assim com Jacó, com Abraão, com José, com tantos. Depois no Novo Testamento, haviam pessoas para abençoar, as mulheres que abençoavam Jesus ali, o ministério. Depois, veja só, José de Arimateia,
que ele tinha um sepulcro, que na época era algo caríssimo. Então era Deus abençoando ele para que no momento ele pudesse servir ao Senhor, né? Preparando ali o lugar para colocar o corpo de Jesus. Então o dinheiro é uma coisa boa. O dinheiro é uma coisa boa e ele só revela quem a gente é. Essa é a verdade. E eu fugi muito tempo do dinheiro por ter medo de quem eu poderia me transformar com o dinheiro, sabe? Hoje eu sei que meu coração não tá no dinheiro. Mas houve um tempo aí, ó, eu tô com 51 anos, né? E aconteceu que em plena pandemia, então até a pandemia eu tinha clientes, estava tudo certo. Aí veio a pandemia, meu marido perdeu o emprego um pouquinho antes. Eu tinha montado o escritório que ficou aberto uma semana. Veio a pandemia, as pessoas começaram a priorizar outras coisas. Eu mesma fiquei assim, ó, não merecimento. Então, o meu trabalho de ajuda emocional, né, de ajuda com metas e todas essas coisas, da pessoa entender suas forças e fraquezas, melhorar os relacionamentos, eu julguei que não era para eu falar no Instagram naquele momento, porque nós estávamos perdendo muitas pessoas e tal, então não era certo. E nisso, perdi uma grande oportunidade de crescer profissionalmente e financeiramente e abençoar pessoas, porque eu fiquei naquela confusão mental. Entende? Por quê? Por achar que não merecia. Puxa, estamos numa pandemia, está acontecendo tanta coisa, não mereço ganhar dinheiro, não mereço crescer. Não vou aqui usar Instagram para isso. E tantos usaram e cresceram e hoje, através de suas vidas, abençoaram tantas pessoas, né? Através do trabalho ali, que hoje tem um trabalho, porque quando a gente cresce, a gente como empreendedora, quando a gente cresce, quando a gente faz dinheiro, né? A gente faz dinheiro, a gente contrata profissionais e quando a gente contrata profissionais, às vezes esses profissionais, eles contribuem financeiramente ou às vezes já tem a família, a gente está ajudando famílias, sabe? Então hoje está mudando isso dentro de mim, mas ainda é uma maturação. Está acontecendo. Eu sei que Deus está gerando algo dentro de mim, sabe? Eu vi. E o que eu tenho feito. Nossa, eu tô emocionada, né? Porque quando você vê o tempo que você desperdiçou por acreditar em mentiras, tanto de gente que você não abençoou, por acreditar que não merecia estar em alguns lugares. Isso dói. Isso dói. Mas tem uma hora que a gente pode virar essa chave, né? Eu tenho atendido pessoas, graças a Deus, no individual, que vem por indicação, vem porque gostam de mim ali, da minha carinha e tal, se identificam. E todo mundo que vem fala assim, raras mesmo as exceções. A maioria diz assim, eu senti de Deus que deveria ser atendida por você, eu senti de Deus que Ele ia te usar. É sempre assim, eu senti de Deus, então eu sei que Deus, Ele me empurra para os lugares que eu devo estar, sabe? E eu tenho feito o seguinte, porque eu falo muito aqui sobre o sistema de recompensas do nosso cérebro, né? E nessa pandemia eu não via recompensa, eu não via nada, né? A gente passou aí por situações difíceis financeiras. Então eu não via nada e eu fiquei de mãos atadas, e eu comecei a fazer um monte de texto e live e eu não via nenhum retorno e eu fui desanimando. Eu pensei em voltar para fazer uma outra coisa da vida, não digo nem mercado formal, que nem passa pela minha cabeça, mas de repente trabalhar com marketing multinível, né, que hoje é marketing de relacionamento, que eu conheço também, e sempre tive bons resultados, né, até pensei nisso, mas não, sabe, eu tenho uma missão, eu tenho algo aqui para entregar, para falar, inclusive hoje quando eu estava aqui preparando, né? E eu preparei pouquíssimo.
Aí eu abri a palavra e estava assim, ó. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Rico em perdoar. Às vezes, o perdão que você precisa liberar, nossa, não é sobre os outros, é sobre você. É se perdoar. Aceitar o perdão de Deus. Porque olha o que ele diz. Ele diz assim: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos. Porque assim, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Você consegue compreender essa palavra? Deus ele está dizendo que às vezes o que você pensa sobre você, essa questão de identidade, de não merecimento, de não ter capacidade, é só por conta de registros mentais, uma programação instalada aí, mas que através aqui da palavra, através de profissionais, né, como eu, por exemplo, que confronto nos atendimentos as verdades que a pessoa carrega, e eu, às vezes, tenho ajuda de pessoas também para confrontar o que eu acredito, né? Porque aqui está dizendo que os pensamentos do Senhor são mais altos, que os caminhos dele são diferentes, sabe? São mais altos. Então, independe do que está registrado. Eu sei que é uma luta diária, uma luta diante do espelho, mas de você acreditar que você merece. Eu me converti numa igreja em 2007 e o que eu mais ouvi era assim: não merecemos nada, não merecemos. Aquilo foi internalizado, aquela semente encontrou solo fértil. E de lá, a minha vida financeira era muito melhor até lá do que depois. Sendo muito sincera com você, houveram momentos que eu ganhei muito dinheiro, falei para você, sim, houveram, mas a partir dali, tudo que acontecia eu acreditava que não merecia receber. Essa é a verdade. Porque aquele negócio do não merecemos e tal, entrou na minha cabeça, mas sabe, nós merecemos. Nós merecemos porque nós somos filhas amadas de Deus, né? Então, sim, Jesus, ele pagou alto preço, para que a gente hoje tenha uma vida de qualidade, não é uma vida de ostentação, mas é uma vida de qualidade. É uma vida, ixi, é uma vida de se permitir ser abençoada, para abençoar outras pessoas. Sabe, eu tô quase descendo do muro e me posicionando por aqui. E você vai ver o trabalho lindo que vai surgir do que está sendo gerado dentro de mim. Essa é a live mais espontânea que eu já fiz. Essa sou eu. Você vê que aqui tem coisas que elas estão até desconectadas, assim, a minha mente. Eu preciso, às vezes, pegar aqui um papel e conectar as coisas, sabe? Mas de tudo que eu falei, observe se você está recebendo prêmio ou castigo. Coisas boas, coisas ruins, o que você acredita que merece. Não importa o que disseram para você que você merecia. Não importa. O que importa é que Deus diz que os pensamentos dele
Os pensamentos dele não são os seus pensamentos e que os caminhos dele são mais altos do que os seus. Isso não quer dizer uma vida de luxo, não quer dizer nada disso. Até porque às vezes os caminhos altos do Senhor, altos nele, são diferentes do que a gente imagina. Entende? Então é isso. Foi aqui. Eu quero ouvir você. Eu vi que ninguém comentou nada, absolutamente nada. Agradeço você que esteve aqui comigo e agradeço a você, né, que vai assistir essa gravação. Escreve algo aqui para mim porque fluiu, tá? Beijo no seu coração. Tchau, tchau.